Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos continuar com imunidade voltada para a saúde intestinal e modulação intestinal. Então vamos falar dos probióticos que a gente pode utilizar, que vão otimizar a imunidade, quais as principais cepas que a gente tem à disposição e qual a ação desses probióticos especificamente na nossa imunidade. Para que a gente possa chegar ao X da questão, né, que são as cepas e as dosagens que a gente utiliza, a gente precisa entender como que é essa distribuição dos probióticos lá no nosso intestino. Então, no estômago e no duodeno, que é a primeira porçãozinha do intestino delgado, a gente tem uma menor distribuição. Nós temos, sim, bactérias boas lá, só que em menor quantidade em relação às demais partes do nosso trato gastrointestinal, em torno aí de menos de 10 elevado a 3 células bacterianas por grama de conteúdo intestinal. E o que a gente tem ali em maior concentração, os gêneros que a gente tem mais predominantes no estômago são lactobacilos e streptococcus. Porque ali aquela secreção ácida, o suco digestivo, o próprio pH do estômago que é mais ácido em relação às demais porções do intestino, não permitem que a gente tenha uma sobrevida de bactérias tão grande quanto nas demais partes do nosso intestino. Conforme a gente vai descendo, né, que o pH vai ficando menos ácido em relação ao estômago, a gente também vai tendo uma concentração maior de probióticos. Então, no jejum e no ilho, que é ainda na parte medial e distal do nosso intestino delgado, a gente já tem em torno aí de 10 elevado a 4 a 10 elevado a 7 células bacterianas por grama de conteúdo. Então, a gente tem uma concentração maior do que no nosso estômago e no nosso duodeno. E você pode observar que quanto mais vai se aproximando do cólon, mais a gente tem, né? Em torno de 10 elevado a 4 no jejuno e no ilho distal de 10 elevado a 7. E quando a gente chega no intestino grosso, né, que é a parte mais distante, o final do nosso trato gastrointestinal, a gente já tem em torno de 10 elevado a 12 células bacterianas por grama de conteúdo intestinal ali no intestino grosso. Ou seja, a gente tem uma maior concentração aí no intestino grosso e também no cólon, que é a parte mais distal também do nosso intestino grosso. Então, a gente tem sim bactérias no nosso estômago, no intestino delgado e uma maior concentração no intestino grosso. E o que seriam esses probióticos? É qualquer bactéria que é probiótico? Não, são componentes não patogênicos, então bactérias patogênicas não são consideradas probióticos e que compõem a nossa microbiota normal do intestino, tais como bactérias láticas, que são lactobacilos, streptococcus e enterococcus, e bactérias produtoras de ácido lático, como as bifidobactérias e também leveduras, como Saccharomyces boulardii. Então, são as bactérias que a gente considera probióticas. E a FAO caracteriza probiótico como sendo micro-organismos vivos que, quando administrados em doses adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Dentre os efeitos benéficos, a gente pode destacar o alívio dos sintomas causados pela intolerância à lactose, tratamento de diarreia, redução do colesterol sérico, aumento da resposta imune e ainda efeito anticarcinogênico. Isso aí pela determinação, né, a denominação que a FAO dá a esses probióticos. E para que essas bactérias sejam consideradas probióticas, elas também precisam atender alguns critérios. Quais eles? Elas têm que ter uma capacidade de aderir à nossa mucosa intestinal. Então, se você ingere um probiótico que não vai aderir na tua mucosa intestinal, ele não tem efeito ali. Ela tem que ter a capacidade de colonizar, ao menos temporariamente, esse trato gastrointestinal. Então, a gente, na verdade, quando você utiliza um probiótico, o efeito dele, o que os estudos mostram, ele se dá enquanto você está utilizando. Então, é por isso que a gente fala que a base do tratamento do intestino é você corrigir a dieta, principalmente com os prebióticos, né, as fibras que nós falamos na aula anterior, retirando os processados e ultraprocessados, corantes e outros compostos artificiais da alimentação, porque aí sim você dá substrato para que você tenha uma proliferação da sua própria microbiota boa, da sua própria bactéria lá no trato gastrointestinal. Ou se você utiliza um probiótico, você também dá substrato para que ele se prolifere.
Então, de nada adianta entrar com um probiótico se a dieta está desregulada. O efeito ele vai até acontecer enquanto a pessoa está suplementando. Quando acabar a suplementação, se perde o efeito, porque se a dieta não era adequada, eles vão morrer, né? Eles não vão se proliferar, não vão colonizar esse trato intestinal. Então, o probiótico, na verdade, ele é secundário à primeira ferramenta do nutricionista, que é a alteração da dieta, uso de fibras alimentares, né, modulação a partir dos probióticos. Então, é a terceira coisa que a gente poderia utilizar aí quando pensa em saúde intestinal, não antes de mexer no padrão alimentar dessa pessoa. Esse probiótico ele tem que ter a capacidade de produzir compostos antimicrobianos, que a gente ainda vai falar mais especificamente. Por isso, eles também têm ação na nossa imunidade. A gente sabe, né, especula-se que em torno de 70% aí da nossa imunidade teria responsabilidade via intestinal. Então, se a gente não trata o intestino, por isso que todo o nosso curso começa com o intestino, a gente já está aí em quase 10 aulas falando de intestino, porque sem a gente modular o intestino, sem tratar mucosa intestinal, efeito sistêmico a gente também não vai ter. Então, a nossa imunidade começa no intestino, é por isso que a base é a dieta. Não adianta nenhuma suplementação sem que se altere a dieta para uma dieta saudável, mais baseada em vegetais. Esses probióticos eles têm que ser de natureza humana, não patogênicos, precisam ser eficazes e seguros. E aí esse trabalho é bem interessante, a gente já falou um pouco desse mesmo trabalho nas aulas anteriores. Ele mostra aí que a suplementação de probiótico ela é capaz de aumentar bifidobactérias, lactobacillus, streptococcus, reduzir coliformes, Helicobacter pylori e Escherichia coli. Então, como que a gente consegue diminuir bactérias patogênicas e melhorar as bactérias positivas da nossa microbiota intestinal utilizando os probióticos? Então, é muito interessante, sim, o uso desses probióticos associado a um padrão alimentar saudável para que o efeito dele, né, ele possa se proliferar e você não ter que ficar suplementando por toda a vida. E Rafter et al. Aponta que os probióticos podem estimular a resposta imune do hospedeiro por aumentar a atividade fagocitária, ou seja, a capacidade dos nossos macrófagos, que nós falamos no comecinho do curso, de fagocitarem aquelas bactérias patogênicas, então poder fazer a destruição dessas bactérias através aí do seu estresse oxidativo e de outras substâncias. E também da síntese de IgA, nossa imunoglobulina A, que ela é produzida no nosso intestino e é super importante para a nossa resposta imunológica e proteção da mucosa intestinal, também pela ativação dos linfócitos TB. Olha como os probióticos podem influenciar a nossa resposta imune. É claro, eles estão no intestino e uma boa parte da nossa imunidade tem a ver com esse intestino. Eles também vão favorecer a produção intestinal de citocinas pró-inflamatórias e também de citocinas anti-inflamatórias. Então, a gente vê que, na verdade, a nossa capacidade inflamatória ela é um equilíbrio constante e que o nosso intestino bem tratado, com equilíbrio de células Schrag, que nós já falamos bastante disso, né, e do estímulo dos linfócitos citotóxicos, a gente tem um equilíbrio imunitário. Um dos mecanismos pelo qual esses probióticos vão melhorar a nossa imunidade e proteger a gente de bactérias patogênicas é pela clássica exclusão competitiva. Se você tem no teu intestino mais bactérias benéficas, você obviamente não vai ter como sobrar, por assim digamos, substratos para as bactérias patogênicas. Então, você vai ter ali o espaço ocupado por essas bactérias positivas, impedindo a proliferação de bactérias patogênicas nessa mucosa intestinal. Isso que a gente chama de exclusão competitiva. Eu ocupei o espaço, ninguém mais entra. Então, tem a competição por sítio de adesão, competição pelos nutrientes, então ela vai se alimentar dos nutrientes da dieta, as fibras, então não vai sobrar para as bactérias patogênicas, a produção de compostos antimicrobianos, como por exemplo bacteriocinas, que a gente produz na nossa microbiota, produção de ácidos graxos de cadeia curta, nós já falamos bastante da importância dele. Com diminuição do pH, se eu tenho um pH mais ácido, eu também não tenho a proliferação de bactérias patogênicas. E a indução da produção de mucina, que também já falamos que é super importante para a proteção da nossa mucosa intestinal. E é claro, né, essa capacidade de colonização do trato gastrointestinal, a gente especula-se do efeito a longo prazo.
Então, a gente não tem como, geralmente você usa um probiótico e você não tem como saber se esse probiótico ele vai se proliferar ad eterno ali naquela mucosa intestinal. Se você tem uma alimentação saudável, equilibrada, a chance de que esse probiótico que você ingeriu em cápsula se prolifere é muito maior do que quando você tem uma alimentação inadequada. Até porque se você tem uma alimentação inadequada, cheia de corantes, alimentos refinados, processados e açúcares em geral, esse probiótico que você está suplementando às vezes nem pode nem sobreviver nessa mucosa intestinal e não te apresentar efeito muitas das vezes. E aí, essas diretrizes mundiais da Organização Mundial de Gastroenterologia é um manual bem bacana que eles estão atualizando, né? Geralmente de 3 em 3 anos, a gente fica de olho para ver quando sai a atualização. Está disponível aí na nossa pastinha de material complementar. Ele traz algumas espécies específicas de probióticos e traz também algumas características dos probióticos. Então, ele coloca aqui, por exemplo, como benefícios imunológicos, a ativação dos macrófagos locais para aumentar a apresentação dos antígenos para os linfócitos B e a produção de imunoglobulina A, tanto local no intestino quanto sistematicamente. A gente tem a modulação dos perfis de citocinas, a redução da tolerância aos antígenos alimentares via célula TREG, também influenciada pelos probióticos, a capacidade de digerir os alimentos e competir com patógenos, no caso, pelos nutrientes, aquela exclusão competitiva, alteração do pH, tornando um ambiente local desfavorável para os patógenos, a produção de bacteriocinas, a capacidade de fagocitar os radicais superóxidos estimulada lá no nosso macrófago, estimular a produção de mucina, a melhora da nossa função barreira intestinal, a gente já sabe o quanto isso é importante, nós já falamos disso, e competir com a exclusão competitiva pela adesão ali na mucosa intestinal com patógenos, além de alterar as toxinas de origem patogênicas. Ele também traz, esse trabalho é bem interessante porque traz algumas alterações, algumas funções específicas dos probióticos no nosso intestino voltados para a imunidade. Então, a gente tem aqui na barreira da mucosa a manutenção da barreira intestinal, novamente esse trabalho fala, aumento da produção de TGF-beta, prostaglandina 2, responsável pela promoção da tolerância das células apresentadoras de antígenos. Temos os efeitos anti-inflamatórios dos probióticos mediado pelo Toll-like receptor 9, aumento da atividade das células dendríticas no intestino, aumento da resposta do linfócito T helper 1, da produção de interleucina 10, associados à tolerância oral, e o aumento do TGF-beta. Também temos o aumento do tecido linfóide lá no nosso intestino. Tudo isso levando a uma redução da permeabilidade e diminuição da absorção sistêmica de alérgenos e antígenos em geral, uma redução da inflamação e promoção da tolerância oral, inibição de respostas alérgicas via célula TREG do tipo T helper 2, e aí ele diz que tem alguns mecanismos também não esclarecidos em relação a essa inibição da resposta alérgica, né, tanto local quanto sistêmica. Na verdade, a gente sabe que os probióticos também podem atuar em alergias e existem algumas especulações da ciência por que seria, mas ainda não tem um efeito completamente estabelecido, tá? A gente também tem diferenciação dos T helpers em geral, o aumento dessa diferenciação. Então, a gente tem muitas influências, na verdade, dos probióticos quando a gente fala de linfócito de placa de Peyer, né, o nosso aglomerado de tecido linfóide no intestino, quando a gente fala de mucosa intestinal, de barreira intestinal. Então, ou seja, ele vai atuar ali em toda a nossa proteção intestinal e na nossa imunidade intestinal, que a gente sabe que imunidade intestinal, produção de linfócitos, na saúde em geral do teu trato intestinal, vai agir de forma sistêmica, como nós já falamos nas aulas anteriores. Então, como os probióticos podem auxiliar? E é claro, voltando, você otimiza probióticos, a nossa proliferação do que a gente já tem na nossa mucosa intestinal através de uma dieta rica em pré-bióticos e isenta aí, ou pelo menos reduzindo o máximo possível de alimentos processados. Essa figura fala basicamente o que nós já falamos. Eu trouxe algumas figuras e algumas tabelas, na verdade, você vê que elas falam praticamente a mesma coisa, para mostrar que os trabalhos eles são praticamente unânimes ao dizer o porquê os probióticos
aumentam e melhoram a nossa imunidade. Então a gente vê aí várias fontes citando a mesma coisa, novamente esse outro trabalho aí também falando da produção de antimicrobianos, de IgA, função barreira intestinal, que nós falamos até agora. E agora a gente vai entrar especificamente nos probióticos que a gente pode utilizar. Bom, e a gente, antes de falar especificamente das cepas, eu quis falar um pouquinho de kombucha e kefir, porque tem sido muito difundido, né? As pessoas têm utilizado bastante, mas quando a gente fala especificamente do kombucha, a maior parte dos estudos ainda são experimentais, ou seja, em animais e in vitro, e são raros os estudos clínicos e também tem muito apelo comercial dos trabalhos clínicos que foram feitos. Então a gente também tem um outro problema quando se fala de kombucha. A gente não tem uma definição da composição das bactérias que tem ali, porque depende de quem você pegou o seu kombucha, de como você cuidou, do tipo de chá que você usou, o tipo de açúcar que você usou, o tempo de fermentação, como que ele já era a composição bacteriana. Então, uma série de fatores, você não tem uma padronização, não tem como saber, vai ter 10 elevado a tanto dessa levedura aqui, desse lactobacilo aqui, não tem como saber, tá? Cada amostra vai ter uma composição diferente da outra, afinal não é uma coisa produzida comercialmente encapsulada. Então, assim, não significa que não tenha probióticos ali, fato que tem, mas os estudos ainda são muito inconclusivos e a gente tem também aquela questão toda do cuidado de higienização, o risco também de você ter bactérias patogênicas se proliferando ali. Então, se a pessoa quiser utilizar, eu acho válido sim, desde que ela tenha todo o cuidado de higienização, né? E se deixar destampadinho, esqueceu de estampar 5 minutos em cima da mesa, eu já aconselho a não utilizar. E ter toda essa questão de, na hora que você for também fazer a doação, que é bem complicado, também botar tudo bem em saquinho, bem fechado, né? Ter todo o cuidado de higienização que a gente sabe, aí utilizar utensílios bem limpos, o voalzinho que deixa do lado de fora, isso vale até para o kefir também, que a gente põe um voalzinho para ele fermentar, né? Não pode tampar. Tem que não dar espaço para entrar mosquitinhos em local que não pegue poeira, porque a poeira pode passar pelo voal. Então, enfim, se o paciente segue todas as recomendações de higienização, eu acho válido sim utilizar, é um probiótico, mas se ele tem um desequilíbrio intestinal muito grande, né, uma imunidade intestinal prejudicada, uma constipação crônica, você vê que é um paciente que relata azia, refluxo ou dor estomacal, né, tem muitos gases também. Se você vê que é um paciente que tem muito desarranjo intestinal, talvez você precise suplementar especificamente o probiótico encapsulado escolhendo as cepas. Talvez o kombucha e o kefir não seja suficiente. Mas se é um paciente que já tem uma saúde intestinal em dia, sim, o kombucha acaba sendo uma estratégia boa para ele colocar ali no dia a dia. E aí nós temos o kefir. Quando a gente fala de kefir, a gente já tem bem mais trabalhos do que o kombucha, tá? Esse artigo aqui, ele fala do kefir de leite. Então, foi uma revisão bem legal que eles fizeram de vários trabalhos. E aqui ele fala de controle de glicose, a gente vê aqui dos efeitos em constipação intestinal, redução da resposta inflamatória. Então, a gente vê que até na questão da redução da Helicobacter pylori, kefir já tem mais trabalhos. Esse aqui, o kefir de leite. Mas a mesma coisa do kombucha, a gente não tem como saber qual a composição de lactobacilos ali. E por ser leite, no caso, porque tem o kefir de água e tem o kefir de leite, o risco de contaminação do leite é bem maior, né, do que no do kefir de água. Então, a gente tem ali uma substância que é substrato para meio de cultura, né, para bactérias também patogênicas ali, que é o leite. Ele tem mais nutrientes do que o kefir de água, que é só a cafeína do chá e o açúcar. Então, o cuidado realmente tem que ser bem grande, tá? Mas, repito, a pessoa tendo todos os cuidados, o kefir, ele tem bastante aí trabalhos. Então, novamente, métodos de produção, o tempo de fermentação, temperatura da fermentação, tipo de leite utilizado, a origem dos grãos, a proporção de grãos e tempo de resfriamento após a fermentação do produto, tudo isso pode alterar a composição química e microbiológica. A gente não tem como ter uma determinação única de o que compõe aquele kefir ou aquele kombucha, o que não torna eles probióticos ruins, tá? Só que requerem todo o cuidado higiênico aí da pessoa que for utilizar e que
talvez num desarranjo intestinal muito grande não seja suficiente, mas para manutenção pode ser uma estratégia boa, sim. E aí os simbióticos, o que é um simbiótico? É muito simples, a gente aprende isso na faculdade, é a união de um pré-biótico, ou seja, uma fibra alimentar, que nós já falamos, com um probiótico. Você tem um simbiótico. Na verdade, toda vez que você vai suplementar um probiótico especificamente, é interessante que você já dê o alimento para esse probiótico. Então, tanto via dieta, quanto, de repente, associar com foz ou inulina na suplementação. Uma coisa muito importante, quando vocês forem suplementar probiótico para o paciente, não utilizem junto, ou não, quando eu digo junto, não estou dizendo de você botar na mesma cápsula, mas no mesmo horário, na mesma ingestão. O paciente não pode tomar uma cápsula de probiótico e uma cápsula de vitamina B12 ou de outras vitaminas do complexo B, porque probiótico se alimenta de vitaminas do complexo B também. Então, se você toma probiótico junto com a B12, ou então está suplementando B12, toma junto com kefir ou kombucha, usa, né, aquela água ali para tomar, você vai acabar perdendo uma boa parte dessas vitaminas do complexo B. Então, colocar em um intervalo de pelo menos 3 horas mínimo de uma suplementação para outra. Não utilizar junto, tá? Tanto a cápsula quanto o kefir ou kombucha junto, próxima à suplementação de vitaminas do complexo B em geral. Isso é bem importante. E aí, fechando nos nossos simbióticos, a gente tem aqui, por exemplo, o pré-biótico, inulina e oligofrutose, que lá no nosso intestino delgado não vai ser digerido nem absorvido, vai chegar no nosso cólon, que é onde a gente tem uma maior parte das nossas bactérias, vão ser fermentados. Os probióticos, provenientes aí de dieta ou de suplementação, no intestino delgado a gente vai produzir, vai ter esses lactobacilos. Eles também vão chegar no cólon, onde a gente vai ter aí bactérias bifidogênicas, que junto com esse pré-biótico, esse probiótico junto com esse pré-biótico vão ter efeitos sistêmicos, como modulação da nossa microbiota intestinal, alteração do metabolismo microbiano, estímulo da imunidade do hospedeiro, no caso ali a pessoa que está ingerindo, estímulo na absorção de alguns nutrientes, como cálcio, o probiótico otimiza a absorção do cálcio, e ainda temos outros possíveis efeitos metabólicos desse probiótico. Então, unir pré-biótico com probiótico, você tem aí já o alimento para esse lactobacilo ou essa bifidobactéria que você vai suplementar já chegar nutrido, ok? Entrando especificamente nas cepas, esse trabalho ele é bem legal, ele fala de 4 cepas específicas. Então, a gente tem aqui o Lactobacillus casei, ele coloca na prevenção de diarreias associada ao uso de antibióticos, terapia coadjuvante na erradicação do H. pylori, auxilia na redução da constipação intestinal e intolerância à lactose. O acidófilos no aumento da imunidade, produção de enzima lactase, é por isso que lactobacilos reduzem aí a intolerância à lactose, né, produzindo a enzima lactase, que vai digerir essa lactose. A gente tem também o rhamnosus, também muito utilizado para prevenção de diarreias associada ao uso de antibiótico. A gente sabe que quando o paciente está usando antibiótico, nós também já falamos disso, ele vai matar não só a bactéria que o medicamento tem que agredir, mas também acaba destruindo boa parte ali de bactérias boas da nossa microbiota. A gente viu aí um trabalho mostrando que a gente leva às vezes 6 meses para restaurar essa microbiota. Então, esse é um dos motivos pelo qual o antibiótico causa diarreia. Então, você utilizar um probiótico sempre que a pessoa está utilizando um antibiótico ou imediatamente após, eu particularmente uso junto e após por um período, para dar uma boa reposição aí do que foi perdido, isso em alguns casos. Então, é uma estratégia positiva, é por isso que usar probiótico enquanto se usa antibiótico reduz essa questão da diarreia, do efeito colateral desse antibiótico. E aí ele dá algumas sugestões de dosagens, por exemplo, do casei de 10 elevado a 10 unidades formadoras de colônia, é esse UFC. E aí a gente vai ver algumas recomendações em miligrama, em UFC e em 10 elevado a 9, 10 elevado a 10. Eu trabalho com bilhão e milhão. Fica legal até para o seu paciente entender. A farmácia de manipulação vai entender e o seu paciente vai entender. Então, a gente tem 10 elevado a 6 é 1 milhão, isso é muito pouco. 10 elevado a 8, 100 milhões, ainda é muito pouco. 10 elevado a 9, 1 bilhão, aí começa a melhorar, tá?
e 10 elevado a 10 com 10 bilhões. Então, eu botei aqui o nome, botei aqui o número para a gente poder visualizar bem. Então, a partir aí de 1 bilhão, a gente vê que as recomendações, né, de 10 bilhões aqui até mesmo, por exemplo, rhamnosus. Então, a gente precisa de uma quantidade boa. É por isso que eu vou mostrar para vocês no final da aula algumas sugestões de probióticos prontos que tem uma quantidade boa, né? Porque você vê, a maioria dos probióticos que vendem em farmácia, eles vão ter 5 bilhões. Alguns vão ter 1 bilhão só. Não que não vai fazer efeito, mas é muito pouco. Ainda mais se você tem um paciente com todo o sintoma intestinal desarranjado. Você vai precisar aí dar 10 bilhões, às vezes 20 bilhões. Dependendo do poder aquisitivo do paciente, se você for manipular 20 bilhões, vai ser muito caro, dependendo da farmácia de manipulação. Mas aqui no Brasil, a gente tem poucas opções, no final eu vou mostrar para vocês. E aí, uma cepa probiótica, ela é catalogada pelo gênero, espécie, nós já falamos disso, e identificação alfanumérica. Então, por exemplo, a gente tem Lactobacillus casei, DN 114001. Isso é uma formulação comercial. Então, Lactobacillus rhamnosus GG. Você vai encontrar rhamnosus GG, rhamnosus não sei o que, com numeração às vezes diferente no final. Isso aí vem da patente, digamos assim, que foi requerida. E os probióticos, a gente tem algumas observações bem importantes. Geralmente, quando você manipula o probiótico, algumas farmácias de manipulação, eles pedem para guardar na geladeira, porque senão vai morrer, ainda mais se tiver calor, certo? Então, o probiótico é termossensível, é uma bactéria ali. Se você deixa no calor, ela morre. Então, se você pedir para manipular e a farmácia de manipulação tiver cepas, tiver probióticos ali que precisam ser armazenados em geladeira, você não pode prescrever para o horário que o paciente está na rua. Você tem que prescrever, por exemplo, para antes dele sair de casa ou antes de dormir. Eu, particularmente, gosto de prescrever de manhã, antes de ir para o trabalho. Acordou, toma antes de sair de casa e vai embora. Então, às vezes eu prescrevo até em jejum, para não ter nada ali no estômago e aquele lactobacillus chegar e aderir bem naquela mucosa intestinal. Mas algumas pessoas vão ter um pouquinho mais de gases no começo, que nem o prebiótico pode causar no começo um pouquinho de gases, aí eu coloco após uma refeição. Mas eu gosto de prescrever em jejum, porque ele está em casa, ainda não saiu para trabalhar e tem um intestino, um estômago ali vazio ainda. Então a gente tem ali um probiótico chegando no estômago sem nenhum alimento para atrapalhar, digamos assim, a adesão dele na mucosa, e ele vai descer mais rápido, não tem resistência do alimento, já desce, já chega logo no intestino delgado e grosso, porque se você coloca após uma refeição junto com o alimento, ele vai ficar no estômago, certo? Então a gente precisa que ele desça. Então, com bastante água de estômago vazio, ele vai descer mais rápido, então vai chegar, digamos assim, mais rapidamente ali aonde ele tem que colonizar uma maior parte. É por isso que a gente também pode usar cápsula gastroresistente, isso eu ainda vou falar. E aí, algumas farmácias de manipulação têm o liofilizado, ou quando você compra probiótico pronto, comercial, que não vem em geladeira, que você compra em farmácia lá, ele também está liofilizado. Quando ele está liofilizado, ele não é mais termossensível, ele está adormecido. Quando ele chegar no intestino, ele vai acordar, a função dele vai voltar ao normal. Então, ele não tem problema de temperatura. É mais caro, a maioria das farmácias de manipulação não trabalham com essa forma, tá? Trabalham com de geladeira. Algumas vão ter, então se você atende, tem alguma farmácia de manipulação da sua confiança perto de você, pergunta, liga para lá, olha, os probióticos aí, eles são liofilizados ou eles são de geladeira? Aí a farmacêutica vai te dizer, e aí você vai saber como que você pode trabalhar. Então, liofilizado não precisa de geladeira. E aí, voltando para o nosso manual de gastroenterologia, ele traz algumas cepas aqui também. Deixa eu jogar para cá. Esse aqui não tem nada. Ele traz também aqui algumas cepas, falando novamente de tratamento de diarreia aguda em adultos. Ele fala do rhamnosus. E aí dá algumas sugestões de dosagem, 10 elevado a 9, unidade formadora de colônia 2 vezes ao dia. E aí ele traz também diarreia associada a antibióticos. Novamente, aí já tem várias cepas, o Boulard, Reutere, Bulgáricos. A gente tem aqui também a recomendação de maior ou igual a 10 elevado a 10. A gente vê que o negócio tem que ser a partir de 10 bilhões para dar um bom resultado. E prevenção de diarreia associada a Clostridium, ele dá a sugestão do Acidófilos e também do Casei, do Boulard, do Rhamnosus e o
E o uso da oligofrutose, que nós já falamos aí, ele sugere 4 gramas 3 vezes ao dia. Lembrando da questão da sensibilidade estomacal de cada paciente na produção de gases. Vamos lá. Especificamente, eu trouxe para vocês um resumão com a pontuação da ação desses probióticos, especificamente voltadas para a imunidade, para ficar bem mais fácil de visualizar do que com todas as informações. Estou mostrando para vocês os protocolos, os manuais, e agora a gente vai conseguir visualizar melhor cada ação de cada probiótico desse em relação à imunidade. Então vamos lá, Lactobacillus casei, ele reduz a severidade e duração de diarreias, estimula o sistema imunológico a nível intestinal, alivia sintomas de doença de Crohn e possui propriedades antimicrobianas naturais. A gente tem o casei Shirota, que tem lá no Yakult, mas também Yakult tem um monte de açúcar, então não adianta muito você dar açúcar para o paciente. Então, é mais fácil suplementar. Ele evita a diarreia causada por vírus ou bactérias, melhora a absorção da lactose, a digestão da lactose, e previne diarreia causada por rotavírus e por uso de antibióticos. A gente tem o Lactobacillus rhamnosus, que reduz a permeabilidade intestinal causada por rotavírus, isso é muito importante, nós já falamos muito de permeabilidade. É usado no tratamento de diarreia causada por clostrídio e antibióticos. Também auxilia na erradicação de H. pylori, que causa gastrite, no paciente, e inibe infecções vaginais por fungos e bactérias, então pacientes com candidíase de repetição. É bem interessante manipular Lactobacillus rhamnosus. Ainda nós temos o Lactobacillus acidófilos, que ele reduz o pH intestinal, ajudando a inibir o desenvolvimento de agentes patogênicos como Escherichia coli e Salmonella. Também é utilizado para candidíase, porque ele auxilia a acidificação do pH vaginal. Então, a gente pode utilizar o que para candidíase? Rhamnosus com acidófilos. É bem interessante para você melhorar e acidificar esse pH vaginal, evitando ali a proliferação de fungos. É claro que a gente sabe que para candidíase primeiro tem que tirar açúcar da dieta, fato. Esses fungos gostam muito de açúcares em geral, alimentos refinados que a gente sabe que vão formar açúcares, e aí sim a gente pode utilizar essas cepas probióticas. Ele também pode ser usado no tratamento e prevenção de diarreia associada ao uso de antibiótico e atua na otimização do sistema imunológico em geral. A gente também tem o Lactobacillus johnsoni, que pode reduzir a proliferação de Helicobacter pylori e a inflamação. Temos também o Bifidobacterium breve, que otimiza a ativação do sistema imunológico, Bifidobacterium bifidum, que reduz a incidência de diarreia e aumenta a nossa produção de imunoglobulinas, que são o quê? Os nossos anticorpos. Temos o Delbrek, que também é conhecido como Bulgaricus, é a mesma coisa, Delbrek ou Bulgaricus, só mudou a nomenclatura, que também estimula o sistema imunológico. Temos os Streptococcus thermophilus, que promove a adesão com as células epiteliais, formando uma barreira intestinal funcional, e aumenta a produção de muco, que é extremamente importante para o nosso intestino, e reduz a produção de citocinas inflamatórias. Especificamente aqui eu trouxe como destaque para vocês o Reutere, que ele produz uma substância chamada reuterina através da fermentação do glicerol. E essa substância é eficiente para a inibição de micro-organismos específicos. Ele reduz a incidência de diarreia, também associada ao uso de antibióticos, e a sua suplementação parece induzir a colonização do estômago, duodeno e íleo de homens saudáveis, sendo associadas a aumento da resposta imune da mucosa gastrointestinal. Então, não é só utilizar lactobacilo em cápsula gastroresistente, que vai estourar no intestino. A gente também pode colonizar o estômago, sim. A gente viu lá no comecinho da aula que a gente tem uma maior quantidade de bactérias no intestino grosso, fato. Mas a gente também tem lactobacilos no estômago. Então, uma sugestão que eu dou para vocês podem fazer um mês de probiótico com cápsula gastroresistente. Aí você vai pedir, o que no final eu vou mostrar para vocês um exemplo, em cápsula gastroresistente. Ok, colonizou o intestino. E no outro mês você pode fazer em cápsula normal, comum. No caso aí de celulose, para quem é vegano, você vai pedir a cápsula vegetal, ou de gelatina, para quem não é. Ambas estouram no estômago. Então você coloniza o estômago e coloniza o intestino. E aí você vai perguntar para o paciente, como você se sentiu melhor, no primeiro mês ou no segundo mês? Eu faço a receitinha assim, primeiro mês,
cápsula comum ou cápsula vegetal, segundo mês, a mesma receita. Geralmente eu dou mais prioridade para os lactobacilos quando é para nível intestinal, que a gente sabe que o que tem mais no estômago é os lactobacilos. Então, coloco mais lactobacilos, e quando é pro cólon, pro intestino, coloco mais bifidobactérias. Então, eu coloco lá para ele, boto as duas receitinhas, a segunda cápsula gastroresistente, e aí você pergunta para ele, no final do primeiro mês, como você se sentiu? Ele vai dizer. E no final do segundo mês, como você se sentiu? Eu senti que meu intestino funcionou melhor quando eu tomei a primeira receita, quando eu tomei a segunda receita. Você vai identificar, de repente, aonde está o maior desequilíbrio das bactérias no intestino dele, se é mais a nível intestinal ou estomacal. Bom, ainda um estudo duplo cego com associação de antibiótico mais o placebo ou antibiótico mais Reuteiri demonstrou que a taxa de erradicação da infecção por H. pylori foi de 74% para o grupo que usou o antibiótico mais o Reuteiri e de 65% para o grupo que utilizou antibiótico e mais placebo, ou seja, o uso do Lactobacillus reuteiri ajudou a erradicar, destruir a H. pylori. Você vê aí que eles tiveram em torno de 10% a mais de erradicação no grupo que, além do antibiótico para H. pylori, utilizou o Lactobacillus reuteiri. Então, o tratamento com o Reuteiri também reduziu a ocorrência dos efeitos colaterais do antibiótico, como a menor incidência de diarreia, dispepsia, e suprimiu efetivamente a severidade da infecção do H. pylori associada à gastrite e sintomas gastrointestinais em geral. Então, a gente consegue utilizar esse Lactobacillus reuteiri para terapia aí de erradicação de H. pylori, mesmo no paciente aí utilizando o antibiótico, porque você está potencializando essa ação do antibiótico com outra função, com outro agente ali, que no caso é o lactobacilo, que tem essa função aí também de destruir essa bactéria mesmo sem ser um medicamento. Então, você consegue melhorar essa resposta medicamentosa desse paciente. Quem está utilizando, inclusive, medicamento para H. pylori, a gente sabe que causa vários sintomas gastrointestinais, é um antibiótico muito forte, tá? Então, às vezes a pessoa vai ter diarreia, às vezes a pessoa vai ter azia, vai ter enjoo, vai ter uma série de sintomas, e parece que o Lactobacillus reuteiri ajuda a reduzir esses sintomas gastrointestinais em geral causados pelo medicamento. Então, você pode utilizar junto ao medicamento da H. pylori, quanto depois que ele terminar, por 1, 2, 3 meses, ou ciclar com outras cepas, conforme a gente viu aí. E aí, aquilo que eu falei, que para um melhor aproveitamento no intestino, os probióticos devem ser ingeridos com água, que dilui o ácido do estômago, e conduz de forma mais rápida para o intestino, sem que o probiótico tenha muito contato com ácido gástrico aí, digestivo e a bile. E apesar de, se ingeridos com refeição, ao favorecimento de um pH menos ácido, porque se tu acabou de comer, o pH do teu estômago está um pouquinho menos ácido do que do estômago vazio. E a gente sabe que o pH mais ácido não favorece a colonização desses probióticos no estômago. Porém, ele demora mais para chegar lá no intestino, que é onde a gente tem uma maior concentração de bactérias. Então, vale a pena utilizar de estômago vazio, sim, e com água ali, em jejum, empurrou e desceu rapidinho, já vai chegar no intestino. Ou você pode pedir cápsula gastro-resistente, tá? Para que essa cápsula estoure especificamente no intestino. E a recomendação oral, ela vai de 100 milhões a 10 bilhões de unidades formadoras de probióticos, de bactérias que a gente vai utilizar. Então, pelo menos aí, em torno de 100 milhões já é alguma coisa, mas sinceramente na prática clínica tem pouco efeito essas quantidades de milhões. A partir de bilhões a gente começa a ver os efeitos mais expressivos. E a depender da referência encontrada, haverá uma unidade em miligrama, tendo uma dose usual de 20 a 100 miligramas ao dia, o que quer dizer mais ou menos que 100 miligramas de probiótico tem em torno de 1 bilhão de unidades formadoras de colônia. Mas isso vai depender da cepa específica, vai depender do lote adquirido da farmácia de manipulação e do fabricante. Então, quantos miligramas equivalem a 1 bilhão de UFC? Isso a farmacêutica vai saber. Você vai escrever quanto você quer. Se você vai trabalhar em miligramas, você sabe que em torno de 100 miligramas é mais ou menos 1 bilhão. Você quer 10 bilhões, você vai botar 1 grama, 1000 miligramas, Ou se você pedir direto em 1 bilhão e lá para ela tá em miligrama, ela vai ter
o folderzinho da fábrica onde eles adquiriram, né, da farmácia matriz onde eles adquiriram, dizendo equivalência. Aí a farmacêutica faz o cálculo. Então, você só tem que decidir se você vai pedir em 10 elevado a 10, se você vai pedir em bilhão ou se você vai pedir em miligramas. É a mesma coisa, tá? Eu, particularmente, peço em bilhão, porque o meu paciente consegue visualizar melhor ali em números. Fala, olha, aqui vai ter 50 bilhões de lactobacilos. Desse aqui eu tô pedindo 3 bilhões, desse eu tô pedindo 10, desse eu tô pedindo, e vou mostrando pro paciente. Olha, esse aqui tem mais essa função, esse tem essa função. Então, é bem interessante. Fica uma maneira mais clara, mais didática, porque a gente sabe que o seu paciente tem que entender o que está sendo feito com ele. E a forma de administração? Pode ser em cápsula, aí em vegetal, ou a cápsula normal, que é de gelatina, dependendo do seu paciente. Tem a cápsula entérica, que vai estourar no intestino, e em sachêzinho. Tem gente que não consegue engolir em cápsula, a gente pede em sachê. Não esquece de escrever que é sem corante e sem sabor, senão a farmácia manda aqueles gostos de laranja e aquela tinta, né, junto com o sachêzinho. Não adianta nada, você está dando um probiótico junto com corante e açúcar, né, não é legal. Então, seria o sachêzinho. Você pode pedir para o paciente diluir ali num suco de fruta, né, que não seja uma fruta ácida, né? Você pode pedir para ele fazer essa diluição, ou botar num leite, se é um paciente que toma leite, tomar esse sachêzinho. Se a ideia é você colonizar o estômago, tá? Mas se a ideia é o intestino, a gente sabe que sachê não vale muito a pena, porque vai ficar ali no estômago. Pouca quantidade chega no intestino, tanto em sachê quanto em cápsula comum, tá? Então, sugestão, você pode fazer a sachêzinho, cápsula comum, um mês, mas é interessante, de repente, você fazer também a cápsula entérica, para que tenha uma maior proliferação ali no intestino, que é onde a gente tem o maior requerimento, por assim digamos. E o ideal seria associar com um prebiótico, foz ou inulina, porque aí você já está dando nutriente para esses lactobacilos. Então, especificamente, a gente tem aqui, efeitos adversos, tá? Que podem sim causar flatulência e distensão abdominal. Em alguns casos, nem todo paciente vai ter, porém, igualzinho eu falei na aula de prebiótico, tende a ser transitório. Depois de uns 15 dias, geralmente isso passa. O paciente fala, melhorou, não senti mais. Então, é uma fase de adaptação. Se depois de 15 dias o paciente continuar tendo, ou se você está fazendo via oral, muda para... Se você está fazendo cápsula estomacal, você muda para entérica, para ver se melhora, ou se você está fazendo para entérica, muda para cápsula estomacal. Se ainda assim ele continuar com essa flatulência, ele tem algum outro desequilíbrio, pode ser uma SIBO, que a gente comentou aí, tem que ver realmente se ele tem esse supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Aí ele não vai utilizar probiótico, ele não vai usar fibras, não vai usar nada disso, vai fazer dieta FoodMap, mas é assunto para outra aula. Continuando, e aí eu trouxe para vocês um exemplo de receita, tá? Então, por exemplo, Lactobacillus delbreak, 1 bilhão de unidades formadoras de colônia. Lactobacillus johnsoni, 1 bilhão de UFC. E aí você vai colocando, as cepas específicas que você quer. Um paciente que tem candidíase, eu vou usar do acidófilos 2 bilhões, eu vou botar também do Reuteria, e vai colocando as cepas específicas de acordo com o teu paciente, olhando lá as recomendações que a gente viu nos slides anteriores. E aí, aproveitando e colocando foz, o fruto oligosacarídeo, eu ponho 500 miligramas para começar. Uma vez que você está tratando o intestino, no começo o paciente já pode ter gases e eu já vou ter ajustado a dieta já vai estar rica em fibra pra caramba. Então, o foz eu vou usar 500 miligramas, 1 grama, só para nutrir aquele probiótico ali, levando em consideração que a dieta dele já é rica em fibra alimentar. Quantidade suficiente para uma dose. Por que uma dose? Porque pode não caber em uma cápsula. Então, eu boto assim, uma dose / cápsula. A farmácia vai dizer, olha, não coube uma cápsula só. Ao invés de tomar uma, tome 2. Porque às vezes não cabe, dependendo da quantidade de ativo que você pede. Se você pedir 1000 miligramas de foz, o máximo que uma cápsula cabe é 1000 miligramas. Já sabe que não vai caber em uma só. Ele vai dividir em pelo menos 2. E aí, quem vai dizer a quantidade de cápsulas não é você, é a farmácia. E eles vão informar para o seu paciente. Tomar uma cápsula ao invés de 2. Uma dose equivale 3 cápsulas. E isso vai depender do quanto de recipiente também tem naquilo ali, tá? Porque às vezes você pediu 500 miligramas, mas tem recipiente ali, aquele 500 vira 600. Tem algum outro pozinho ali no meio daquele foz. Então,
a farmácia faz esse cálculo. Lembrando que você pode pedir em sachê, em cápsula comum ou em cápsula entérica. É só escrever cápsula entérica ou cápsula gastroresistente. Quer dizer, mesma coisa, gente. Simples, não tem mistério. Total, 30 doses. Eu gosto de trabalhar mês a mês, tá? Então, quando eu faço suplementação, às vezes eu faço para 3 meses. Então, eu já dou 3 receitas diferentes. Ou se vai fazer só um mês, faço só um mês. Se é um paciente que tem muito sintoma intestinal, eu vou ciclando as cepas. A cada 3 meses eu vou trocando, né? É claro que aqui eu tô dando exemplo só das cepas da imunidade, tá? A gente tem função de probiótico para milhares de coisas. A gente tem o Gazeri, que ajuda na redução de gordura abdominal, mas também é assunto para outra aula. Então, dependendo do objetivo do paciente, você pode ir ciclando cepas. Então, tomar uma dose pela manhã com 200 ml de água. Aí você aproveita e já bota o paciente para beber água pela manhã, né? Tem pacientes que bebem pouca água, isso é muito ruim. Como que fica essa mucosa intestinal sem hidratação, né? Então, a gente vai perguntar na nossa consulta como que é a ingestão de água desse paciente. Se for pouca, a gente vai orientar ele, cobrar nas próximas consultas se ele passou a beber água direitinho. Então, enfim, né, coloca para tomar ali de estômago vazio, acordou, tomou em jejum. Aquela água vai ajudar a fazer aquele probiótico chegar rapidinho no intestino e isso vai ajudar aí nessa colonização. E eu costumo pedir para ele esperar pelo menos meia hora após o uso do probiótico para fazer a refeição, né, para dar tempo dele descer para o intestino sem o alimento atrapalhar. E aí você vai verificar com a farmácia, conforme eu falei, se ele tem o liofilizado ou se é sobre refrigeração, porque se a farmácia que você vai utilizar, que trabalha perto de você aí, ela não tem o liofilizado, você não pode colocar para o paciente utilizar a hora que ele estiver na rua, porque eu falei de manhã em jejum, e se o paciente trabalha no plantão de manhã, né, de meia-noite sei lá, ao meio-dia, você vai colocar a hora que ele chega em casa. Então, não necessariamente no jejum da manhã, é o horário que ele acordou, dependendo da hora que ele vai dormir, que você sabe que o estômago está vazio. E aí você vai esperar meia hora para poder se alimentar, dando essa facilidade para esse probiótico chegar no intestino. Então, você pode utilizar associado ao FOS e ainda alguns trabalhos mostram que vitaminas do complexo B também nutrem os probióticos. Então, você pode colocar uma riboflavina, uma niacina. Parece que a riboflavina ela tem uma ação prebiótica também, os estudos são bem conclusivos, mas parece que ela tem essa ação prebiótica. Então, você pode pôr aí 5 miligramas, 10 miligramas de riboflavina, sabendo que essa não vai ser para o seu paciente, vai ser para o probiótico. Então, eu ainda poderia incluir aí embaixo desse FOS riboflavina, 5 miligramas junto. E aí, lembrando que vitaminas do complexo B faz a urina sair levemente alaranjada ou amarelada. Seu paciente pode te perguntar, já avisa ele, diz que não tem efeito colateral em relação a isso. Então, é mais uma sugestão. Pode usar a riboflavina aí, que é uma vitamina do complexo B, que os cislactobacilos vão utilizar como substrato, e o fruto-oligosacarídeo ou a inulina. Então, é mais ou menos esse o formatinho da receita, né? Bem simples, a gente não tem mistério. E aí, o que eu falei para vocês dessa questão dos probióticos, né, que a gente tem aqui no Brasil. Bom, vamos lá. A gente viu que tudo era 10 elevado a 10, né? Tudo a partir de 10 bilhões lá no manual de gastroenterologia. Então, a gente precisa de uma quantidade boa. Os comerciais têm em torno de 5 bilhões, eu acho muito pouquinho, tá? Melhor do que nada, mas é caro para 5 bilhões, esses que vendem em farmácia comum. A maioria não é cápsula entérica. Manipulado, 10, 20 bilhões às vezes sai caro. A gente tem aqui no Brasil o 20bi da Momenta Farmacêutica, que ele tem 20 bilhões. Então, dependendo do estado que você está, é na faixa de R$150, 170, uma caixinha com 30. É o que a gente tem brasileiro com a maior concentração de probiótico até o momento. O 20bi da Momenta Farmacêutica. Acho que é a Momenta Farmacêutica ou é Eurofarma, uma das duas. Mas é 20bi mesmo, tá? É uma opção nacional que a gente tem. Mas ele sai bem mais caro do que esses aqui, tá? Eu particularmente gosto muito desse daqui porque ele você compra no Mercado Livre. Então, eu abro a internet, mostro pro meu paciente como que ele vai comprar. Então, o Mercado Livre, por exemplo, o vendedor tem que estar lá no verdinho, tem que ter uma boa reputação. Isso eu ensino meu paciente a ver para ele também não comprar, não chegar e depois ficar chateado com você. Porque, o que acontece? Tudo isso aqui é importado, tá? Então, se ele comprar no iHerb, ele vai ser taxado muito provavelmente. Tem gente que não é taxada, tem gente que é. Eu já fui taxada comprando no iHerb. Então, às vezes, não vale a pena. E, às vezes, você precisa do tratamento imediato. No iHerb vai chegar em 3 meses, em 2 meses. Se ele for taxado, ainda parar na alfândega, e ele tiver que pagar, vai demorar mais ainda. Então, não é muito legal. Aí,
Na internet você acha alguns sites, principalmente no Mercado Livre, de pessoas que importam e revendem. Então acaba sendo uma boa vantagem. Porque olha só, esse aqui da Now, ele tem 25 bilhões. Atenção que é esse Probiotic 10, porque a Now tem vários, tá? Tem um que é só acidófilos, tem vários. Esse aqui, na verdade, são várias cepas juntas. Cada cápsulazinha tem 25 bilhões. E a cápsula é vegana. Então ele só não é a cápsula entérica, mas é tudo liofilizado, tá vendo? Esse aqui tem 150 bilhões. Então tem uma quantidade muito boa de probiótico. Então vocês podem pesquisar, ó. Esse aqui 30 bilhões, tudo que é cápsula vegetal, todos eles. Então vocês podem pesquisar e mostrar para os seus pacientes algumas sugestões aí onde eles podem comprar em sites que sejam confiáveis, né? Geralmente o paciente pede indicação mesmo para comprar suplemento, onde ele acha mais em conta, algum lugar que seja confiável. Então, infelizmente, esses probióticos aqui a gente não vai achar em lojas comerciais, porque eles são importados. Então, sai muito mais vantagens. Aqui você tem 150 bilhões, 25 bilhões, 30 bilhões. Você tem uma quantidade muito boa, tá? Em relação aos que a gente tem aqui no Brasil, com um preço muito bom. Esse aqui você vai pagar na faixa de uns R$100, para você ideia, vem 50 cápsulas. Você pesquisar direitinho no Mercado Livre. Então, é uma estratégia muito boa. Como a maioria deles não são de cápsula gastro-resistente, estômago vazio, acordou em jejum, 200 ml de água, vrum, para ele descer rapidamente lá pro intestino, tá? Então, fica uma sugestão. Se você vai fazer modulação intestinal, você quer usar com fibra, você pode também fazer uma cápsula à parte de fruto-oligosacarídeo, ou usar um módulo de fibra em pó, como foz e inulina, pedir para ele diluir na água e com essa água tomar esse probiótico, ou a glutamina, que a gente ainda vai falar, que é uma boa estratégia para modulação de mucosa intestinal. Então, ele também pode utilizar junto com esse probiótico. Então, são na água, né? São estratégias que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia. Então, fica a sugestão para vocês desses aqui, ou vocês podem mandar manipular. Mas é bom, gente, quem trabalha com manipulado, consultar o preço antes de passar para o paciente, dependendo da população que você atende. Se você atende numa área do pessoal com maior poder aquisitivo, pode não ser um problema para você. Mas se você atende numa área intermediária, embaixada, por exemplo, ou se você é nutricionista de SUS, nossa, né? Tem que saber o preço das coisas. Tem que sim. Então, faz uma receita, manda para a farmácia de manipulação próxima a você e pergunta o preço. E aí você vai poder saber se isso está no poder aquisitivo do seu paciente ou não. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve.